Louvado e amado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros irmãos, nesta tarde grandiosa em que hoje celebramos o domingo de Pentecostes, e hoje juntamente com os nossos os donos da casa, celebrando esta Eucaristia, e hoje com também o rito da retirada do círio pascal, simbolizando o encerramento do tempo pascal. Então, meus irmãos, nesta tarde, queremos também, juntamente, terminar o tempo pascal depois das vésperas incompletas, que convém que se aguarde o círio pascal na veneração no batistério, para que nele se acenderem as velas dos batizados. Então, meus irmãos, neste tempo, também as festas do Senhor e a comemoração dos testemunhas, mistérios pascais, nós juntamente queremos acolher, Dom Veríssimo Cardeal e Dom Tirbúcio de Santarém com uma calorosa salva de palmas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e repouse sobre os nossos olhares, demonstrando seu zelo e carinho por nós, pecadores. Iniciemos, irmãos, esta celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No amor de Cristo, vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, cantando. As
amados, humilhados. Cristo Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Glorificamos a Deus cantando o hino de glória. Ó Deus, que cometeram da festa de hoje, santificai a igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que esperastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo,
que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentar, nós vamos à leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa de onde eles se encontravam. E então apareceram línguas como fogo e se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, conforme o Espírito os inspiravam. Moravam em Jerusalém judeus e devotos de todas as nações do mundo. E quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouviu que os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: estes homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós o escutamos a nossa própria língua? Nós que somos partos de Medo, elamitas, habitantes de Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, e todos os pontos da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia, próximos de Cirene, e também romanos que aqui residem, e judeus, proselitos, crescentenses e árabes. E todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus à nossa própria língua. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus, meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. E encheu-se a terra inteira, as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito, renascem, e da terra toda a face
enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se no seu Espírito Santo há diversidade dos dons. Mas somos o Espírito da diversidade e do mistério de um mesmo e Senhor. Há diferença na atividade, mas o mesmo de Deus realiza todas as coisas em todos. Cada um é dada a manifestação do Espírito Santo em vista do bem comum, e como o corpo de uma, embora tenha com muitos membros, como todos os membros do corpo, embora sejam muitos como formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravizados ou livres, fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo, e todos que recebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons, consolo que acalma, vós pedida alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem, enche luz bendita, chama que crepita, no íntimo de nós, no íntimo de nós, sem a luz acode, nada o homem pode, nenhum bem a ele, nenhum bem a ele. Ao sujo lauvai, ao seco regai, curai os doentes, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai-no no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, a esperar e deseja, vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Meus irmãos, em Pentecostes hoje que celebramos, tanto em Lucas enquanto Atos dos Apóstolos, tanto em João, no Evangelho que contemplamos a doação do Espírito Santo, com o dom de Deus, a comunidade reunida na primeira leitura, estando todos reunidos, veio sobre ele o Espírito Santo, em forma de línguas de fogo, que é inspirado pelo Espírito Santo. Em formas. E eles começaram a falar, a anunciar a única língua do Espírito Santo e a pressão, dóceis, tons da língua da solidariedade, pelo Espírito Santo unificador. Entendemos que somos entendidos a língua do rendimento recíproco de dom de Deus, que é doado do corpo do ministério de Jesus, cuja a cabeça do próprio Cristo ressuscitado. No Evangelho, estando reunidos
os dons da alegria e da paz do Espírito Santo, tendo recebido o Espírito Santo, Criador, renovador e animador da vida. Os discípulos são enviados em missão. E a missão da Igreja Inspiradora nos impulsiona pelo Espírito Santo que nos conduza e continua ainda hoje em cada de nossos dócios ao Espírito Santo que é disposta a anunciar a conversão de Jesus, a conversão a Jesus, e abandonando o pecado, reunindo-se na comunidade do amor. A fraternidade e a paz e a comunhão de partilha na missão. E a comunidade, que cada membro põe os seus dons, talentos, capacidades recebidos do Espírito Santo a uma disposição que todos bens comum, como testemunho de unidade com um único Espírito, para formarmos um único corpo, que todos nós recebemos o único Espírito. Mas como isso acontece? Isso se chama infusão do Espírito Santo, a fusão do Espírito Santo. Que o Espírito se torne em nós um, mas nós não deixa de ser quem somos e nem o Espírito Santo deixa de ter a sua divindade. É como o ferreiro, que ele, para primeiro moldar o aço, ele tem que pôr no fogo. O metal, quando ele está frio, ele tem alguma cor? Não. Ele tem a sua própria cor, a cor do metal. Mas se a gente repõe ele no fogo e esquenta, o fogo tem a sua cor. E o metal, ele fica com a cor do fogo. Mas ele deixa de ser o metal? Não. E o fogo não deixa de ser quente? Ou o próprio fogo tem a sua própria cor? Não. Então, quando o metal fica incandescente, ele recebe o calor do fogo e ele acaba absorvendo toda aquela fusão. Isso se chama a infusão do Espírito Santo, pois ele adentra em nós, mas nós não deixamos de ser quem somos, a carne, o corpo e espírito, mas o Espírito Santo não perde a sua divindade. Ele não deixa de ser a sua própria divindade, porque você e ele é um só. E você é você, ele é ele. Mas quando ele faz a infusão do Espírito Santo e ele mexe com o nosso ser, nós somos transformados a uma vida nova, assim como o metal. Que o ferreiro esquenta o metal, o aço no fogo, e ele molda para se tornar uma peça valiosa. Uma barra de metal só não tem valor algum, mas depois que ele se torna um objeto utilizável, ele passa a ter um valor perceptível pelo trabalho do ferreiro, pela ação do fogo, da forja, e pela dureza do metal. Às vezes o nosso coração é duro, como metal. E às vezes nós precisamos do empurrãozinho do Espírito Santo para nos amolecer, para que a gente possa abrir o nosso coração. Então, meus irmãos, que nós possamos deixar o Espírito Santo nos remodelar, nos reacender a chama viva que um dia brotou no nosso coração.
Que o Espírito Santo nos ajude a nos modelar, a deixar Deus modelar a gente. Por isso, meus irmãos, esta é o significado que Deus quer para nós na nossa vida de hoje, neste dia de hoje. A gente não está aqui só por estar, nós estamos aqui porque Deus tem um propósito para cada um de nós. Seguindo os mandamentos de Deus, sejamos felizes e compreensíveis, que o Espírito Santo possa cada vez mais nos reguer, nos modificar e nos reacender a chama viva que um dia brilhou em nós. Amém? Louvado e amado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste momento, nós iremos apagar o círio. Vamos nos despedir do círio deste momento, pela Páscoa que nós tivemos, pelos ensinamentos que Deus nos deu. Hoje, nós apagamos o círio, simbolizando o encerramento do ano litúrgico pascal. E agora nós só vamos ver o círio pascal agora só próximo ano, quando for consagrado novo na missa da vigília pascal. Meus caros irmãos, vamos fazer agora o nosso ofertório, cantando ao Senhor e elevando nossas orações para o altar. Cantaremos. Se ofertam neste altar para novas vidas gerar, como um grão de trigo cai, morre para frutificar. Os que se consagram neste altar, o eterno vem o tempo tocar. Sacrifício de amor, logo se renovará. No altar da cruz, o milagre da vida se fará. Hoje nossa pobreza se encontra no altar. A tua grandeza, Senhor, a grandeza, Senhor, a medida do vinho e do pão, eis a nossa oferta de amor, de amor, de amor, Orai, irmãos e irmãs, para que meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja.
naquela noite em que Cristo foi imolado, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao final da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, é o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Aqueles que estiverem preparados, faça sua comunhão. Venha para a fila e faça sua comunhão. Já aqueles que não estiverem preparados ou não se sentirem dignos de receber Jesus Eucarístico, faça sua comunhão espiritual. Peça ao Senhor para que o Espírito Santo possa agir sobre você e sobre as suas famílias. Cantemos fazendo a nossa comunhão. De tu
Oremos. Ó Deus, que enriquecei a vossa igreja e o bem do céu, conservai a graça que lhe deste, para que cresça o dom do Espírito Santo e alimento espiritual e recebemos, aumente em nós a eterna redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos, chegamos ao fim desta celebração. Quero agradecer a presença de Dom Tibúrcio, que está aqui. Quero agradecer a presença dos padres aqui presentes, que se reuniram das paróquias mais próximas, certo? A todo o povo de Deus, ao coral que está ali cantando belíssimo. Parabéns à equipe de liturgia, aos músicos, a Pascom e a você que nos assiste nesta tarde de hoje. Que Deus abençoe a cada um de vós e você sinta o Espírito Santo. Vamos para receber a bênção de Deus Todo-Poderoso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, com o Pai da luz, que hoje iluminou o coração dos discípulos, e emana sobre eles o Espírito Santo, que concede a alegria da sua bênção, na plenitude dos dons do mesmo Espírito Santo. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal, que vos transfigure a sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas que faça, preservar da mesma fé, passada na esperança na realidade. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Levai todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e o que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Viva nosso Senhor Jesus Cristo. Viva o Espírito Santo. Viva a Santa Mãe de Deus. Uma boa tarde. Cantemos, cantemos.